Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo ter provado uma palha italiana de chocolate. Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma palha italiana super diferente, que ela é de leite ninho e recheada com Nutella. Ela é super macia, extremamente úmida e muito saborosa, doce na medida certa. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Então, para isso, é só você clicar nessa seta aqui no cantinho, do lado do título do vídeo. Eu vou começar aqui, então, pelo brigadeiro de ninho. Então, aqui na panela eu coloco 2 caixas de leite condensado, 5 colheres de sopa de leite em pó. Dissolve bem aqui antes de acrescentar os outros ingredientes, para depois o brigadeiro ficar bem lisinho e não formar gruminhos. 3 caixinhas de creme de leite. Estou usando uma quantidade um pouco maior do que aquela convencional, de uma caixinha de leite condensado para uma de creme de leite. Porque como é um brigadeiro um pouco mais doce, depois eu vou fazer a combinação com a Nutella, que é doce também. Então, por isso, creme de leite aqui, uma caixinha a mais, acaba dando uma suavizada a mais na receita. E 100 gramas de chocolate branco. E eu estou usando chocolate mesmo, não é cobertura fracionada. Agora eu vou cozinhar este brigadeiro aqui no fogo médio, mexendo sempre até ele ficar numa consistência cremosa, porém firme, que é quando ele cai em blocos da espátula. Já desliguei o fogo, o brigadeiro chegou num ponto que eu quero, que é um ponto cremoso, porém bem consistente, ele cai em blocos da espátula. Faz a marcação aqui na parte de cima e aqui eu vou deixar ele na panela uns 10 minutinhos antes de colocar a bolacha. Eu posso colocar os dois, né, misturar os dois com um brigadeiro quente, é até mais fácil, né, porque ele ainda está mais cremoso do que quando ele ficar frio, ele acaba ficando mais pastoso, pesado e fica difícil de misturar. Só que ele tão quente, assim que ele sai do fogão, né, do fogo, ele acaba dissolvendo os pedaços de bolacha e eu quero preservar pedacinhos. A crocância não vai preservar porque a bolacha fica macia mesmo, né? Em contato com o brigadeiro, com a umidade dele. Porém, eu não quero que ela se desmanche e vire uma papinha aqui no meio deste brigadeiro super quente. Passados 10 minutinhos do brigadeiro aqui na panela, agora eu acrescento a bolacha de maisena picada. E eu não pico em pedaços tão pequenos, tá? Porque ela já vai desmanchar um pouco aqui só no atrito, no mexer, né? Ao misturar ela aqui com o brigadeiro. Então, se você pica um pedaço muito pequenininho, ela acaba se desfazendo. E agora eu vou envolvendo essa bolacha com o brigadeiro. E aqui eu coloquei 260 gramas de bolacha de maisena. Aquelas embalagens de bolacha de maisena que vem 3 pacotes dentro, eu usei 2 unidades aqui picadinhas. Agora eu tenho aqui a minha assadeira, o tamanho dela é 18,5 por 28,5. E eu forrei ela com papel manteiga e para ele ficar bem coladinho aqui no fundo da assadeira, já que a mistura da palha italiana é pastosa, pesada, se a gente começa a mexer aqui com o papel solto, ele rasga, ele se mistura aqui com a massa, né? Então eu passei desmoldante no fundo, ou pode ser uma camada bem fininha de óleo mesmo, aí você tira o excesso com o papel manteiga, com o papel toalha, aliás, e aí você gruda o papel manteiga por cima e aí ele fica bem coladinho, bem paradinho. Eu vou colocar aqui nessa assadeira metade dessa massa da palha italiana que eu acabei de fazer. Agora eu nivelo bem a minha massa da palha italiana aqui no fundo da assadeira. Agora eu vou espalhar uma camada fina de Nutella por cima da massa da palha italiana, mas é fininha mesmo, não exagera na quantidade, senão além de muito doce, deixar a palha muito doce lá no final, quando ela ficar pronta, acaba dificultando na hora de espalhar a segunda camada da mistura de brigadeiro com o biscoito, com a bolacha de maisena. Senão acaba se misturando tudo com a Nutella e não fica legal, não dá uma camadinha muito bonita.
Agora nessa segunda camada, em vez de eu colocar 2 ou 3 colheradas grandes e espalhar, eu vou dividir essa porção, né, em pequenas partes mais distribuídas e assim eu vou espalhando com mais facilidade, sem misturar a Nutella com a palha. Com a palha bem retinha, bem nivelada, agora eu cubro ela com uma folha de plástico aqui em contato e levo para a geladeira por pelo menos 6 horas, ou se você quiser agilizar este processo, até pode colocar no congelador mais ou menos 1h30, 2 horas. Palha italiana pronta, e aqui eu nem levei ela no congelador, só na geladeira mesmo e acabei deixando de um dia para o outro. Agora eu retiro o plástico e polvilho o leite em pó ou o açúcar, aquilo que você quiser. Pode ser açúcar cristal, refinado, açúcar de confeiteiro, mas como a palha eu fiz ela no sabor de leite ninho, então eu vou usar ele também. Vou polvilhar uma camada bem fininha do leite em pó aqui, só mesmo para poder virar a minha palha numa base de alumínio ou num prato e ela não grudar, porque depois eu vou passar, né, empanar de forma definitiva e numa maior quantidade cada quadradinho. E agora eu polvilho mais leite em pó aqui por cima dela para poder facilitar na hora de cortar, porque agora ela começa a ficar um pouco mais molinha, mais grudenta. Então se ela estiver bem sequinha, já facilita este trabalho. Aqui o tamanho, você que decide aquilo que você achar melhor, né? Mini palhas, aí você faz pedacinho pequeno ou tabletes maiores. Aqui eu vou fazer de 4,5 cm por 4, né? O quadradinho de 4 por 4,5. Você pode cortar com a faca ou se você tiver cortador quadrado, aí você já vai tirando os bloquinhos. Aqui, se você quiser esquentar o seu cortador, a faca, também pode, mas não há necessidade porque ela é bem macia. Se perceber que começa a grudar muito, limpa a espátula ou até mesmo mergulha ela aqui no leite em pó, no açúcar que você estiver utilizando, que o trabalho vai ficando mais fácil e o corte vai ficando mais limpo. O rendimento desta palha italiana cortando neste tamanho que eu mostrei no vídeo foi de 28 unidades. E a sugestão de preço vai variar muito aí de acordo com a região que você está, com a embalagem que você usa, se você usa um saquinho simples, transparente, uma caixinha, um potinho, ou até mesmo se você passa ela num leite em pó ou num açúcar convencional. Mas a média de preço é entre R$ 3,50 a R$ 4,00 cada pedacinho, cada unidade. E agora eu repasso novamente aqui no leite em pó para empanar, né, para proteger bem as laterais. Retiro o excesso e já vai para a embalagem. Do jeito que tá aqui, o pedacinho bem vedado, bem protegido na lateral, você já embala num saquinho de celofane ou numa caixinha própria, num potinho, pode vender individualmente ou em pacotinhos com mais unidades, né, tamanhos maiores ou menores. Essa parte fica à sua escolha, você que decide o que fica melhor para você. A palha italiana é um produto que tem uma ótima validade. Em temperatura ambiente, bem fechadinho, um local fresco, ela dura de 3 a 4 dias. E na geladeira, sempre fechada também, ela dura até 7 dias. E é um ótimo produto para ser congelado também. Dura até 30 dias no freezer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama palha italiana. Mostra pra ela essa sugestão diferente e recheada. Aqui na tela eu separei mais algumas opções de sobremesa para você fazer e vender, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se encontra aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa, tchau, tchau!